mais uma questão de matemática que estaremos resolvendo, né, aplicada no Fuzileiros Navais, turmas 1 e 2 de 2012, perfeito? É uma questão de regra de 3 composta interessante, muito interessante essa questão. Não é simples, não é difícil, mas a regra de 3 composta tem alguns segredinhos que é importante a gente desvendar, não é isso? No colégio são distribuídos lanches de 200 gramas para 270 alunos durante 30 dias. Quantos alunos poderiam comer lanches de 120 gramas durante 100 dias? Eu tenho duas sentenças, claramente, né? E como é que eu monto uma regra de 3 composta, né? Eu vou ter aqui 3 colunas e vou ter aqui 3 linhas. Vamos explicar por que isso. Eu tenho 2 linhas, as iniciais, são justamente as sentenças, as 2 sentenças, né? A primeira delas fala 200 gramas para 270 alunos em 30 dias. Essa é a primeira sentença. E temos uma segunda sentença, onde contém a incógnita. Nesse caso aqui, né, pode ser que a incógnita esteja na primeira sentença, não é problema. O importante é a gente entender que numa das sentenças eu teria a minha pergunta, terei minha incógnita, né? Então a segunda fala o seguinte, ó, 120 gramas, quantos alunos serão alimentados durante 100 dias? Então, já consegui montar, importante, ó, grama embaixo de grama, alunos embaixo de alunos, dias embaixo de dias. Está montado. Agora eu vou fazer o seguinte, a parte importante, né, da regra de 3 composta é fazer a análise, verificar se as grandezas são inversamente proporcionais ou são diretamente proporcionais, né? Elas serão diretamente quando aumentar um lado, aumentar o outro, tá? Funcionam igualmente. Por exemplo, quando eu compro feijão, né? Se eu comprar 3 quilos, eu pago menos do que se eu comprar 7 quilos, né? Isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Mas, por exemplo, quando eu tenho a grandeza velocidade e tempo, né? Quanto mais veloz eu caminhar, menos tempo eu vou levar. Olha, aumentei velocidade, diminui o tempo. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar? Olha como é que a gente faz essa análise, né? Eu vou sempre comparar com a que contém incógnita. Poderia fazer de outra forma, mas é uma forma que a gente usa, né, melhor, sempre comparando com a grandeza que contém a incógnita, que aqui no caso é a quantidade de alunos. Então vou fazer assim, ó, 270 alunos, né, vão consumir num certo tempo, e aqui é importante, eu comparando essa grandeza com essa grandeza, tá? A massa, né, isso, com o número de alunos. Então, essa aqui eu não vou mexer, mas eu vou entendê-la para usar no raciocínio, mas eu não vou mexer, não vou levar em conta, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, se eu der 200 gramas, né, se eu dando um lanche de 200 gramas, eu alimento 270 alunos. E se eu diminuir para 120 gramas, vocês concordam comigo que eu vou conseguir alimentar mais alunos? Eu estou dando menos para cada um, então vai sobrar mais quantidade, eu posso atender a mais alunos. Então olha só, diminuiu a quantidade individual de lanche, né? Isso, ó, o peso, né? A massa, né? Digamos assim, do lanche, eu vou poder atender mais alunos. Ó, diminuiu, aumentou. Essa grandeza e essa são inversamente proporcionais. Aí marquei aqui, ó, inversamente. Tá bom? Já resolvi um dado. Agora eu vou partir para outra grandeza. Vou comparar alunos, né? Mesma coisa, com número de dias, né? A quantidade, o tempo, tá certo? Então vou pensar o seguinte, ó, 30 dias eu vou atender numa certa quantidade de comida, olha só, deixei constante. Por 30 dias eu alimento 270 alunos. E se eu precisar de 100 dias, eu precisaria aumentar mais ou menos alunos? Gente, em 30 dias eu atendo 270 alunos, mas se com a mesma comida, com o mesmo lanche, esse tem que durar 100 dias, é claro que eu vou atender menos alunos. Aumentou o tempo e vai diminuir a quantidade de alunos. Então essa grandeza, tempo e a grandeza e a quantidade de alunos são inversamente proporcional. Agora sim nós vamos montar. Sempre que a grandeza for inversamente, eu vou inverter a sua posição. Eu inverto, ó, essa é inversamente, vou inverter. Essa é inversamente, vou inverter. E aí eu estou montando a minha proporção resolvente, digamos assim, né? Assim, ó, 120 por 200. Por que eu inverti? Para que ela torne-se diretamente. Quando eu inverto, gente, eu torno ela diretamente. Quando eu inverto, vê se eu não inverti. Era 30 para 100, virou 100 para 30. Aqui não mexi, aqui é constante, gente. Não mexe aqui não, por favor. Aqui eu mexia lá. Eu inverti porque é o quê? Era inversamente, passou a ser o quê? Diretamente. Quando eu tenho tudo diretamente, gente, né, eu já posso montar minha proporção resolvente. Como eu monto? Assim, ó, 270 está para x, assim como, ó, 120 vezes 100, ó, 120 vezes 100. Sobre quem? 200 vezes 30. É só fazer bonitinho aqui, ó. 270, né, está para x.
assim como o produto das duas de cima, relativas ao 270, estão para as duas de baixo, relativas ao x. Perfeito? Então eu tenho 270 está para x, assim como 120 vezes 100 sobre 200 vezes 30. Vamos brincar de simplificar, gente? Vamos fazer isso, ó, 270 está para x, simplifiquei o 120 com 30, né? Aqui dá 4 e aqui dá 1, perfeito? Simplifiquei o 100 com 200, aqui em cima dá 1 e aqui embaixo dá 2. Olha o que é que eu tenho aqui, ó, 270 está para x, assim como 4 por 2 eu vou simplificar também, não vou, gente? Vai ficar 2 para 1. Então 270 está para x, assim como 2 está para 1. Olha lá, 2x é igual a 270, perfeito? X é igual a 135 alunos. Nossa resposta certa é a letra C. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.